Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra para o seu coração, aliás, feliz ano novo para você. Essa é a sua primeira mensagem de 2026. Esse que será o ano mais poderoso da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em 2026 você vai ser disciplinado. Você não vai perder nenhuma mensagem no canal. Você vai ter mensagem segunda. Amém, eu tô recebendo, eu tô crendo que esse ano você vai aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, a sua intimidade, que será um ano tão diferente que o tema dessa palavra será exatamente o que você vai viver. Nada mais será igual. Ei, irmão, aproveita para declarar sobre a vida de alguém. Diga para ele: o que aconteceu antes não será nem perto do que vai acontecer agora. Fala para eles: Deus não repete pregação, Deus não repete mensagem, Deus não repete histórias. Tudo o que Ele faz é novo. Aleluia! É novo. É novo. Eu quero já declarar que você não vai ter saudade de 2025. Como assim, David? Que pesado isso. Claro, é que você vai estar tão ocupado contando os testemunhos novos, que os testemunhos antigos serão parte da história que você vai ler, mas você não vai estar contando, porque vai estar empolgado com o que estiver acontecendo agora. Amém? Agora, antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você não fez isso em nenhum vídeo em 2025, faz agora, em 2026. Olha, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida. Às vezes você não é inscrito, vê as mensagens porque aparece para você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra dos céus para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E por último, antes de eu ir para a mensagem, eu sei que você já curtiu, já comentou, já mandou nos seus grupos de WhatsApp. E agora é sobre a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. E nós entramos no ano onde uma promessa se tornará um grande testemunho. E você vai ver, em breve haverá um caminhão rodando pelo Brasil. Você tem que pegar, porque eu já vi, já está acontecendo. E esse caminhão vai abrir um palco. Não, você não está pegando. Eu vou continuar. E esse caminhão abrirá um palco. E se abrirá em lugares aonde nunca teve uma pregação, aonde uma cruzada nunca chegou. E serão, não só eu, serão milhares de evangelistas que o Senhor vai levantar. E serão, forjados na prática. E isso é um dos projetos da nossa associação que eu convido você a conhecer. Você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um dos nossos arões, você pode ser um voluntário. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não devo ficar falando todas as coisas assim, eu tenho que aguentar mais. Mas a gente não consegue se acostumar com o que Deus faz. Quando a gente vê, já falou. E é isso, né? Nada mais será igual. Eu não sei o que você viveu no ano passado, mas eu tenho uma crise todo final de ano. Respeita a minha crise. Minha crise é sempre as surpresas de Deus, sabe? Eu sou muito curioso. E aí eu vou anotando tudo que Deus fez ao longo do ano. Você tem essa cultura? Se ainda não tinha, começa já no começo desse ano. Anota tudo. Tudo que Deus for fazer de milagre e for fazendo, anota. Toda a provisão que Deus mandar para sua casa, anota.
Todo milagre que você viver, anota. Você vai chegar no final de 2026, vai ter uma lista tão grande que o dia que você ter coragem de reclamar, você vai morrer de vergonha, porque Deus já fez tanto por você. Deus já fez coisas tão poderosas por você que você não vai nunca mais reclamar. Grava isso. Mas como eu estava falando a vocês, eu vou escrevendo, vou anotando. E aí quando chega no final do ano, eu dobro os joelhos no dia 31. Abro meu bloco de notas e começo a ler. E aí eu vou fazendo, uau, meu Deus, eu tinha me esquecido disso aqui. Oh meu Deus do céu, que isso? E aí você vai revisitando e lembrando de tudo, sabe? E aí a crise é, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser ainda mais extraordinário? Lembre-se que para esses testemunhos, algumas decisões anteriores são necessárias. Lembra de Pedro? Se você viveu só as suas vontades em 2025, talvez você não tenha essas histórias. Mas se você viveu a vontade de Deus, com toda certeza, você tem muitas histórias. De provisão, de favor, de graça, de milagres extraordinários você tem. Mas a crise é, o que pode ser? E a gente entra num problema aqui, que é tentar reproduzir o mesmo ano no ano seguinte. Tentar viver as mesmas coisas, tentar ser a mesma realidade, sabe? Porque na nossa realidade, na nossa cabecinha, é como se agora, sabe, tá bom, não tem mais nada e está ótimo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo Deus encerrando ciclos antes de abrir caminhos. Grava isso, Deus, antes de abrir novos caminhos, Ele encerra outros, Ele encerra ciclos, Ele faz primeiro. Deus não trabalha com corações divididos. Deus não trabalha com um plano A e deixa você no plano B. Ou é o plano A ou é o plano B. É sempre assim. É nós que tentamos dividir a dose de confiança. É nós. Mas quando a gente chega nessa ruptura, nesse tempo, como agora, que a gente está num novo ano, e eu não sei se você sente, mas está no ar o clima de dieta, está no ar o clima de aprender um idioma, está no ar um clima de fazer devocional, está no ar um clima de orar mais, por quê? Porque a gente quer viver algo melhor. Só que talvez nosso coração ainda está preso e ainda está lá. Por isso que a palavra, ela encerra tudo para poder abrir esse novo caminho. Eu quero ler um texto bíblico com você. Lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Amém? Olha, eu já devo ter lido isso muitas vezes, e muitas mesmo. Mas alguns detalhes me saltam aos olhos. E o primeiro deles é o começo de tudo, o começo da história. Eu não vou ser repetitivo, sabe? Eu não vou falar de novo para você que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não vou falar para você que era um caminho de 11 dias ou de 11 a 14 dias. Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus, quando vai tirar o povo, manda pelo caminho mais longe. O que já é estranho. Para um Deus que tem pressa em libertar o seu povo, qual é a lógica de mandá-los pelo um caminho mais longe? E não há necessidade de especular, porque a resposta está no mesmo texto, que declara que foram pelo caminho mais longe. Deus está dizendo:
Vou mandá-los pelo caminho mais longe, para que não possam olhar para trás, se arrepender e voltar. Você pode dar um amém, pelo menos nota 7 a isso? Deus já está dizendo: eu conheço o coração da minha galera. Eles são saudosistas, eles têm memória curta, eles confundem sentimentos, eles tropeçam nos seus próprios pés. Então, conhecendo eles bem, vou libertá-los, mas mandarei eles pelo caminho mais longe. Ai, 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 ai. E assim é a história, e é maravilhosa, porque eles estão fugindo, eles estão indo embora, até o momento que, como eles estão indo pelo deserto do Sinai, eles param na frente de um mar. E eu sei que você já sabe, milhares de vezes, que Deus abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Digam aleluia. A não ser que é normal, aqui em Chapecó, você está andando e de repente o mar se abrir na vossa frente, e aí você pode fingir costume. Mas se eu fosse você, eu não fingiria costume, porque o Deus de todos os céus e de toda a terra abriu o mar. Mas a gente dá aleluia quando o mar abre e esquece de dar glória quando o mar fecha. Não, peraí, eu sei que eu falei cedo demais isso, mas eu estou ansioso. A gente celebra quando o maré abre, mas a gente não celebra quando o mar fecha. Eu vou melhorar. A gente celebra quando o caminho abre, mas a gente não celebra quando o caminho fecha. A gente celebra quando a porta abre, mas a gente não celebra quando a porta tranca. Treta, André. O povo passou, e o que a gente pensava que era um plano de fuga perfeito, de repente os planos saem do controle. Lá no Egito, o coração de Faraó endurece, e ele resolve ir atrás do povo que havia liberto. Mesmo depois de 10 pragas, foi atrás. Só preciso dar um outro detalhe que vai ficar ainda mais complicada a mensagem. Não estou inventando, a Bíblia está dizendo: Deus foi até o coração de Faraó e fechou o coração de Faraó. Não é Faraó que queria ir atrás do povo, era Deus que queria que o Faraó com os seus cavaleiros estivessem na hora certa, no lugar certo, posicionados de maneira perfeita. E o que era crise para um, era a resposta de Deus para toda uma geração. E o que era angústia e medo para um, era a libertação de um povo inteiro e para sempre. Mas como a gente demora para entender os planos de Deus, a gente se desespera no ambiente que deveria levantar as mãos e glorificar o nome dele. A gente se desespera no lugar onde deveríamos descansar. A gente grita onde era para silenciar, a gente silencia onde era para glorificar alto, porque a gente não entende os sinais. Mas desde o começo, Deus queria fazer o que o povo fosse livre de maneira completa. Como será livre se a sua foto estará estampada como perseguido em uma parede? Não, vou melhorar. Se o povo segue e a outra parte da história não acontece, seriam fugitivos a vida inteira. Só que você não é mais fugitivo se aquele que acreditava ter a sua posse não existir mais. Fala para quem está do teu lado: vamos cavar mais? Vamos cavar mais, estamos chegando. Então agora, o passado está indo atrás do povo, a galope, e o povo está na frente do mar. Então agora,
A cena é maravilhosa, o mar se abre, o povo atravessa. Só que quando o passado chega do outro lado, então agora o passado acredita que o caminho que se abriu para você também servirá para ele passar e te alcançar nesse lugar aonde Deus deseja te levar. Mas Deus ainda está no controle. Você já leu, você já sabe. De repente, todos os inimigos de Israel estão dentro do mar. E a palavra de Deus para Moisés anteriormente é: os inimigos que viram hoje, nunca mais voltarão a ver. Não, eu vou melhorar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você não está encerrando um ciclo. Eu estou encerrando um ciclo para você. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar. Não é você que está encerrando um ciclo. Não é você que está dizendo não. Não é você que está indo embora. É Deus que está empurrando você. É Deus que está fechando o ciclo. É Deus que está apagando o passado. É Deus que está resolvendo todas as coisas. Você só precisa seguir em frente e deixa que Ele está cuidando de tudo. O passado não vai te alcançar. O passado não vai te perseguir. Você não estará mais com o seu rosto na cara do passado estampada. Não haverá mais um título de fugitivo sobre você, porque depois dele você é livre de maneira completa, de maneira plena. Você não dependerá mais daquilo que aconteceu antes de ele chegar, porque depois que ele chega, ele se responsabiliza em encerrar os ciclos que te prendiam, em encerrar as estações que te governavam, porque o que ficou para trás ficará para sempre para trás. Eu vou dar nome e eu vou dar número. 2026 não terá nada a ver com aquilo que você viveu em 2025. Esqueça 2025. Tira do caderno 2025. Ah, Dave, mas eu tenho testemunhos extraordinários para contar. Então deixa eu declarar algo sobre você. Você estará tão ocupado contando os novos testemunhos que o que você viveu antes estará escrito, mas esquecerá de dizer, mas não apagará da sua memória, porque Deus não mudou. O mesmo que cuidou de você em 2025 vai cuidar de você em 2026, vai cuidar de você em 2027. Mas para poder você viver aquilo que Ele tem para você, esqueça do que passou, esqueça das dores, esqueça de tudo, porque algo novo está começando e nada mais será igual. Sabe, eu confesso para você que eu tenho pouca idade. Eu só tenho 35 anos de idade. Eu sei o que vocês pensaram, que parece menos. Amém. Mas eu vejo uma turma saudosista falando que a igreja de antes era melhor, que tudo de antes era melhor, a geração de antes era melhor. Ah, porque antes era melhor, porque não sei o que lá. Eu me lembro que eu ia e era assim. Lindos. Volta para lá então. Volta para lá. Vai. Você vai dizer: não, mas não dá para voltar. Então acabou, lindo. Se não dá para voltar, então constrói a partir de agora aquilo que Deus tem para você para agora. Se não dá para voltar, então vive o que Deus tem de novo para você agora. Ei, lindo, Deus não trabalha com repetições. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Deus não trabalha com repetições. Deus é criativo para fazer coisas novas, sem se basear nas antigas. Deus não precisa dos seus testemunhos antigos para determinar os novos milagres. Deus não precisa de uma base para construir algo alto. A própria palavra dele é o fundamento para a novidade de vida que Ele tem para você. Porque a gente às vezes está preso. Não, deixa, eu prefiro ficar aqui. E aí o interessante, Deus vai quebrando caminhos, Deus vai quebrando ciclos. Quero voltar para o Egito. Não tem mais como voltar. Ah, mas tem gente me seguindo. Não tem mais ninguém seguindo você. Mas vou voltar para lá porque está vazio. O mar fechou. Eu sou curioso, irmão. Eu tenho... Meu Google fica até preocupado comigo. Eu
fiz uma pergunta. Do lado de lá do mar, aonde o povo estava, até o Egito, quanto tempo? Ó, para poder cruzar o mar precisará abrir novamente. Mas Deus não vai abrir o mar. Se você quiser voltar atrás, você vai ter que dar o teu jeito. São quase 30 dias para contornar o mar pelo Golfo de Suez, para então chegar no Egito. Fala para quem está perto de você, não compensa. É 11 dias até a terra prometida. Não compensa viajar 30 para voltar a ser quem era antes. Não. Senhor, ressuscita. Eu acho que não, eu vou falar de novo. Não compensa. Para ser quem você era antes, são quase 40 dias. Para chegar no lugar que Deus tem para você, só é 11 só. eu quero te explicar isso. É mais fácil viver a vontade de Deus do que tentar voltar a ser quem você era antes. Não compensa viver longe dele, não compensa tentar viver de novo aquilo que já passou, não compensa. O Deus que você serve é um Deus de novidade de vida. Ele sempre está criando, ele sempre está fazendo algo novo. Não compensa. O mar fechou. E aqui entendo que o mesmo Deus que abre portas, fecha portas. Que o mesmo Deus que abre caminhos, fecha caminhos. Que o mesmo Deus que prepara a estrada, destrói ela para não voltar pelo mesmo lugar. Sabe o que é interessante? Quando Deus quebra o vínculo com o passado, Ele está livrando você de voltar a ser quem era antes. Mas quando Deus fecha o teu caminho no presente, Ele está dando livramento para o teu futuro. Se o que você tenta não dá certo porque Deus fechou o caminho, é muito melhor parar e rever a rota do que tentar entrar aonde Deus não te chamou ou voltar a ser quem você era antes de Ele chegar. Entenda, lindo, Deus quebra assim como constrói. Deus fecha assim como abre. Deus prepara assim como tira. Então, ou Ele está construindo, ou Ele está tirando. Ou Ele está abrindo, ou Ele está fechando. Nunca parado, sempre agindo para proteger você, guardar você, livrar você, transformar a sua casa, mudar a sua família. Ele não para de fazer. Então, eu confesso para você que quando eu li isso aqui, eu falei, caraca. Fechou, mas não é aquela boa notícia, assim parece. Porque a cada treta que dava, o povo só queria uma coisa: voltar para o Egito. A cada problema que dava, o povo só queria voltar para o Egito. Só que a cada dia que passava, o Egito ficava mais longe. Eu vou dar uma cutucadinha aí. Você não serve mais para viver longe de Jesus, lindo. Cada dia que passa, você fica mais longe do passado. A cada dia que passa, você fica mais longe. A cada dia que passa, não compensa mais voltar atrás. Não compensa. E aí, eu fiquei anotando no meu caderninho aqui. Eu coloquei uma frase que era, na verdade, era uma coisa pedagógica minha, para mim não esquecer. Eu coloquei assim: desde sempre Deus está se esforçando em nos ensinar. É estranho, né? Deus se esforça em nos ensinar, ou seja, Ele repete o mesmo ensinamento várias vezes. E o mesmo ensinamento é: quebra o vínculo com a estação anterior. Bom, eu queria poder falar mais coisas, sabe? Isso é porque a gente já está em 2026. Essa mensagem já é de 2025. Tem coisas novas vindo por aí. Tem mensagens novas sendo geradas.
Tem palavras novas vindo sobre nós. Vou te contar uma coisa, e eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu já falei. Todo final de ano eu apago todas as minhas mensagens. É um desafio tremendo. No mesmo culto que eu dobro os joelhos para agradecer por tudo que Deus fez, eu abro uma pasta escrita séries em andamento e deleto todas as mensagens. Porque eu creio que Deus é um Deus de novidade. Eu me lembro, pastor, quando Deus me pediu para fazer isso pela primeira vez, eu tinha toda a próxima série pronta. Aí o Senhor falou: não, isso é antigo, eu tenho uma coisa nova para você. É antigo. Ei, grava isso. Eu vivi uma história, um testemunho com Deus. É antigo. Me conta uma coisa nova. Mas um dia, há muitos anos, eu orei. Conta uma coisa nova. Você vai dizer: mas é que não aconteceu nada ainda. Então começa a declarar que vai começar a acontecer hoje. Vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nesse momento, vai começar agora. 2026 está começando agora, e esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar um pouco, porque você vai ter milagre para contar segunda, você vai ter milagre para contar quinta, você vai ter milagre para contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer, Deus está fazendo, e Ele não vai parar de fazer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas ideias, Deus é um Deus criativo. Se você pensa que acabou, é só o começo. Tem coisas novas vindo, tem milagres novos chegando, tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas. Então esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Ele está fazendo algo novo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então peraí, então eu posso crer e descansar? Pode crer e descansar. O que eu só preciso fazer então? Se Ele cortou, corta também. Se Ele fechou, não insiste. Se Ele derrubou, não tenta reconstruir. Vaza para a nova estação. Eu vivi umas coisas muito maneiras ano passado, mas agora é diferente. Eu sou folgado, irmão. Bora. O que foi que aconteceu ano que vem, ano passado? Bora, tem coisa maior. Puxa, mas eu fico pensando: caramba, né, André? Foram 6 cidades, 200 mil pessoas alcançadas na maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos. Que isso aqui é papo para 2025. 2026 serão mais de 400 mil pessoas. Será maior, será mais extraordinário. Eu não sei nem da onde vai vir, mas vai acontecer. Ou eu posso escolher: viro aquele que vai contar a história de 2025 até 2040. Mas não, lindo, está começando 2026 e logo está chegando 2027. Eu quero viver o que Deus tem de novo. Eu quero viver as novas ideias de Deus. Eu quero enxergar aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero andar aonde ainda não andei. Eu quero viver o que Deus tem. Alguém vai dizer: Dave, você não está satisfeito? Não, pelo contrário, eu estou motivado, porque o Deus que eu creio tem muito mais para fazer e dar e do que eu para pedir. Então eu quero viver o que Ele tem. Entende? E é só isso. Eu só queria que você entendesse: quando Deus vira a página, vira também. Entendeu? Quando Deus vira a página, vire você também. Quando Deus muda o parágrafo,
muda o parágrafo também. Quando Deus muda a estação, mude de estação também. Não ouse ficar aonde Deus já mandou você sair. Não ouse viver aquilo que Deus não tem mais para você. Você não precisa das estações antigas para reafirmar aquilo que Deus está fazendo ou ainda vai fazer. Não, se Deus tem algo novo, esqueça do que ficou para trás. Guarde como memória e gratidão, mas se prepare para aquilo que Deus vai fazer. O caminho que Ele fecha, não insista em voltar. E o caminho que Ele abre, vá, porque Ele já preparou todas as coisas. Aleluia. Eu sei que é chover no molhado, porque vocês são muito inteligentes. Mas eu falei, alguém soprou alto. O caminho até Canaã é 40 anos. Na verdade, não. O caminho para Canaã sempre foi 11 dias. Mas não chega rápido em Canaã quem tem saudade do Egito. Grava isso. Ninguém chega rápido em Canaã se tiver saudade do Egito. Ninguém vive o que é pleno na vontade de Deus se o coração ainda está dividido. Deus nunca te levará para um novo caminho se o outro ainda controlar você. Deus não fará nada novo se você ainda pertence a uma estação da sua vida que já deveria ter passado e ser tirado de você. Eu tenho uma próxima palavra e eu não quero infringir o tempo, mas a palavra de agora é Deus quebrando o ciclo, é Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas eu vou falar algo que não faço normalmente. A próxima mensagem não é mais sobre o que Deus faz, é sobre a posição que você toma nesse lugar aonde Deus vai te colocar. Então, eu estou preparando você já para a próxima mensagem. Fala para quem está perto de você, esse é só o começo. É só a parte 1. A parte 1 Deus faz e faz perfeito. Mas na parte 2, avisa, é você que vai fazer. E se você não for coerente, vai viver como se estivesse no Egito, morando na terra prometida. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos convence, ela nos constrange, e nós já entendemos, nada mais será igual. O Senhor já preparou um novo caminho, o Senhor já preparou uma nova estação para nós, então nós não ficaremos presos aonde estávamos. 2025, beijo, tchau 2025, tchau 2025, tchau, tchau, beijo. O que Deus tem para mim agora é muito melhor. Em nome de Jesus. Ei, isso aqui ficou bom. Isso aqui ficou bom, ó. Aqui, ó, 2025. Beijo 2025. Valeu. Foi maneiro, mas já passou. 2026 agora é tudo novo. Nada mais será igual. As versões antigas foram atualizadas, e o que Deus tem será muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário, muito mais vibrante, muito mais testemunhos. Tudo será novo e será melhor em nome de Jesus. 2025, beijo. Não precisa mais nem me ligar, porque eu já estou na nova estação de Deus para minha vida. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você.
eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.